Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, 4º ano! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa? E aí, todo mundo animado? Acompanhando as nossas aulas, fazendo as atividades com a professora em sala? A prof espera que sim! Vamos conhecer então os nossos objetivos da aula de hoje. Reconhecer a finalidade do texto narrativo, localizar informações no texto lido e localizar palavras no dicionário, utilizando-o como recurso de escrita. Quantos objetivos, não é mesmo, crianças? Isso! E para nós iniciarmos a nossa aula, a professora trouxe aqui uma imagem. Observem ali com a professora. 7 de setembro, dia da independência. Uma data comemorativa aí do nosso país, não é? Vemos ao fundo lá a nossa bandeira do Brasil. Observem lá. E temos ali, né, os soldados com quem mesmo? Isso, com Dom Pedro. Que bom que vocês têm acompanhado, né, as aulas de história, que vocês já conhecem um pouquinho da história do nosso país. Então, hoje o tema da nossa aula será a independência do Brasil, que é comemorada no dia 7 de setembro. Isso mesmo. Esta data é feriado nacional, né? É motivo de comemoração. O nosso país ganhou a independência, ele já não era mais colônia. De que país mesmo que o Brasil era colônia? Isso, de Portugal. Então, a partir lá desta data, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ter a sua própria independência. Ou seja, passou a ter suas próprias leis, seus próprios governantes, certo? Vamos acompanhar agora um pouquinho de um texto que a professora trouxe, um texto narrativo, uma história. Então, é aí contando um pouquinho da independência do Brasil em forma de história. Vamos ler com a professora? Acompanhem a leitura lá. Independência do Brasil. Era uma vez um príncipezinho que veio de uma terra muito distante chamada Portugal para morar no Brasil com a sua família. Este príncipe era chamado de Pedrinho. Ele era um menino inteligente, corajoso e muito amoroso. Ali nós vemos que esse príncipe era chamado de Pedrinho. Pedrinho é diminutivo de qual nome mesmo? Isso, de Pedro. Então, a forma carinhosa que a história está chamando Pedro. Então, esse menino era chamado de Pedrinho. Ele era carinhoso, amoroso ali, né? E inteligente, como diz a nossa história. O povo brasileiro gostava muito dele. Por isso, quando sua família teve que regressar para Portugal, os brasileiros fizeram um abaixo-assinado e foram às ruas pedir que Pedrinho permanecesse aqui. O povo clamava: "Fica, Pedro! Fica, Pedro!" Então, aí nós temos a noção, né, que o povo brasileiro gostava muito de Pedro, né, do Pedrinho ali. E quando a família precisou voltar, né, precisou regressar para Portugal, o povo pediu para que Pedrinho ficasse no Brasil, né? E gritava ali: "Fica, Pedro! Fica, Pedro!" Uma forma de chamar a atenção do príncipe, não é? Será que o príncipe ficou? O que vocês acham? Vamos descobrir. O príncipe, vendo aquela multidão de brasileiros pedindo que ele ficasse, respondeu: "Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu fico." Então, o nosso príncipe ficou no Brasil, não é? Os brasileiros ficaram super contentes e comemoraram sua primeira vitória. Viva! Viva! Então, né? Para os brasileiros, Pedro ficar no Brasil já foi considerado uma grande vitória, certo? O tempo passou
passou e um dia a princesa Leopoldina recebeu uma carta do pai de Pedro, que era rei de Portugal. Se Pedro era um príncipe, crianças, princesa Leopoldina era quem será nessa história? Alguém aí tem um palpite? Isso, a princesa Leopoldina era esposa de Pedro, né? Exatamente. E o pai dele era o rei de Portugal, então era esse rei lá de Portugal que mandava no nosso Brasil. Então a princesa recebeu uma carta, né, do pai do Pedro e vamos ver o que dizia esta carta. Ao ler a carta, ela chamou seu conselheiro José Bonifácio e disse: José, a corte portuguesa exige que Pedro volte imediatamente para Portugal. Alteza, escreva uma mensagem a vosso marido. Peça que proclame a independência do Brasil imediatamente. Então, olha aí o conteúdo desta carta, não é? Que Pedro havia recebido lá do pai dele, era pedindo, era dando ordem que ele regressasse, que ele voltasse a Portugal, certo? José Bonifácio ali, que era amigo da princesa, conselheiro, né? Como diziam antigamente, então sugeriu a ela que contasse o mais rápido possível a Pedro que Pedro declarasse a independência do Brasil. Assim ele não precisaria voltar a Portugal. A princesa, mais que depressa, escreveu uma carta e mandou o mensageiro entregar a Pedro. Vá rápido, encontre o príncipe Pedro e entregue esta carta a ele. O mensageiro encontrou o príncipe perto do riacho Ipiranga, descansando com sua cavalaria. Vossa Alteza, eis uma mensagem da princesa Dona Leopoldina. Então, esse soldado, né, esse mensageiro da princesa encontrou o príncipe e entregou imediatamente a carta a ele, não é? Ao ler a mensagem, Pedro disse aos seus soldados, né? Pedro disse aos soldados: Soldados, a corte portuguesa quer nos escravizar. Laços fora, guerreiros! A partir de hoje não serviremos mais a Portugal. Ou o Brasil fica livre ou morreremos por ele. Independência ou morte! E todos os soldados gritaram em um só coro: Independência! A partir daquele dia, raiava a liberdade no horizonte do Brasil. Nosso país tinha ficado livre de Portugal. Então, olha aí, crianças, um resumo, né, uma história mais simplificada do que foi a independência do Brasil, certo? A professora encontrou esse texto da autora Bernadette Sena de Santana, certo? Então, olhem ali, observem que raiava a liberdade no horizonte do Brasil. É um trechinho aí do nosso hino, certo? Do hino da independência. Então, vocês podem, né, quem ficar curioso sobre isso, pode ir pesquisar lá mais um pouquinho e ler mais sobre o assunto, certo? Gostaram do texto? Tenho certeza que alguns de vocês já conheciam um pouquinho desta história, não é? A professora trouxe para nós retomarmos um pouquinho esse assunto. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o texto, vamos resgatar algumas informações dele. De onde veio o príncipezinho para morar no Brasil? De que país mesmo será que era esse príncipe? Que era tão amoroso, não é? Quem aí lembra? Isso mesmo, ele era de Portugal. Qual era o seu nome? Quais as suas características descritas no texto? Então, observando o nosso texto lá, qual era o nome desse príncipe? É um nome bem fácil, não é? E quais eram as características deste príncipe que estão ali no texto, crianças? Alguém aí já conseguiu identificar? Vamos ver lá. Pedrinho, né? O texto traz ali como Pedrinho. Ele era inteligente, corajoso e muito amoroso. São as características que aparecem lá no início do nosso texto.
Por que o Pedrinho não acompanhou a sua família de volta a Portugal? Por que será? Alguém aí lembra? Quem acompanhou o texto com a professora, lembra essa informação? Vamos ver. Porque o povo brasileiro gostava muito dele e pediu para que ele ficasse. Então o texto nos traz isso, né? Nos traz que ele era um príncipe muito querido pelos brasileiros e que não queriam que ele voltasse a Portugal. Então lembram lá? O povo se reuniu e pediu: fica, Pedro, fica. Lembram? Isso. O que a princesa Leopoldina fez quando recebeu a carta do rei de Portugal? O que será que essa princesa fez? Quem era mesmo a princesa Leopoldina? Isso, era a esposa de Pedro, né? A princesa do Brasil. O que ela fez lá quando ela recebeu esta carta? Quem lembra? Isso, ela conversou com José Bonifácio lá, né? Que era seu conselheiro. E depois? Vamos lembrar? Leu a carta, né? Então ela abriu esta carta, leu e chamou o seu conselheiro José Bonifácio. E o que eles decidiram fazer? O que pediram a Pedrinho? Então o que José Bonifácio e a princesa resolveram fazer com a carta? O que será que elas pediram, né? Que os dois pediram a Pedrinho? Alguém aí lembra? Vamos ver então. Então mandaram uma carta a Pedrinho, né? Mandaram um mensageiro entregar esta carta, pedindo que ele declarasse independência do Brasil. Para que isso acontecesse, por que mesmo? Isso, porque esta carta, né, dizia lá que a corte portuguesa queria escravizá-los, não é? Queria ter do Brasil de volta. Qual a atitude de Pedrinho? O que os soldados decidiram? Então, após receber esta carta da princesa, o que os soldados decidiram fazer? Quem aí lembra? Qual foi a conversa do Pedrinho com os seus soldados? Vamos ver? Falou a seus soldados que Portugal queria escravizar eles, que o Brasil não serviria mais a eles. Que o Brasil não serviria mais a eles quem? Isso, a Portugal, a corte, ao rei de Portugal. Ou o Brasil ficava livre ou morreriam por ele. Os soldados então falaram: independência ou morte, ficando ao lado de Pedrinho. Então os soldados ali, depois de ouvir Pedrinho falar, concordaram com ele. Concordaram em lutar pela independência do nosso país. Certo? E independência ou morte é a frase mais famosa aí que nós temos de Dom Pedro, certo? Se não é a mais famosa, é uma das mais famosas, certo? Ótimo! Então agora vocês vão responder essas questões para a professora lá no caderno, certo? Coloquem a data de hoje no caderno, caprichem na letra de vocês, 8 minutinhos para responder as questões. Certo? Então vamos lá!
crianças? Conseguiram responder as questões para a professora? Vamos ver lá como ficaram as respostas? Confiram aí com a prof para não deixar o caderninho errado, certo? Então, olhem lá. Responda as questões em seu caderno. Qual o título do texto? Qual o título do texto que nós lemos? Isso mesmo, a independência do Brasil. Qual é o assunto principal abordado no texto? Então, de forma geral, qual foi o assunto do nosso texto? O texto fala sobre o príncipe Pedro e a princesa Leopoldina, que ficaram no Brasil, que a população amava os dois. Quando o rei de Portugal quis que eles fossem embora, Pedro declarou independência. Então, né, de uma forma mais resumida, foi isso que o texto falou para nós, não foi? Qual a data comemorativa que o texto faz referência? Então, qual data comemorativa nós estamos falando aí nesse texto? Isso, da independência do Brasil, do dia da independência. Que dia é mesmo? 7 de setembro, isso mesmo. Quais os principais personagens que apareceram no nosso texto? Quem aí lembra quais eram os personagens? Vamos ver? Então apareceu o Pedrinho, né, que era o príncipe Pedro, a princesa Leopoldina, que era sua esposa, isso mesmo, e José Bonifácio. O que José Bonifácio era nesta história? Isso, conselheiro da princesa, certo? E aí ainda nós poderíamos ter colocado os soldados também, que no final ali o príncipe fala, né, que ele conversou com os seus soldados. Então quem colocou os soldados ali como personagens também está correto, certo? Agora vamos identificar com a prof quem era quem nessa história? Qual foi, né, o papel de cada personagem dentro desse texto que a prof trouxe? Vamos lá, nós vamos ligar então o nome do personagem à ação que ele desenvolveu dentro do texto. Vamos ver? Então, olhem lá, nós temos os personagens Leopoldina, Pedro, José Bonifácio e os soldados, certo? São os personagens que nós identificamos. E na outra coluna nós temos príncipe do Brasil, lutaram ao lado de Pedro, princesa do Brasil e esposa de Pedro e conselheiro de Leopoldina. Vamos ver quem era quem então? Quem era Leopoldina? Quem aí lembra quem era a princesa Leopoldina? A prof já falou, né? Ela era princesa do Brasil e esposa do Pedro, certo? Então foi a nossa princesa brasileira. Quem foi Pedro? Ou Pedrinho, como foi chamado no texto. Quem aí lembra? Isso, ele era o príncipe do Brasil, certo? Ele que declarou independência. E José Bonifácio? José Bonifácio lutaram ao lado de Pedro, né? Lutou ao lado de Pedro ou foi conselheiro de Leopoldina? Quem foi José Bonifácio? Quem aí lembra a forma que ele apareceu aí no nosso texto? Isso, ele apareceu como conselheiro da princesa Leopoldina, certo? E os soldados lutaram ao lado de Pedro. Então, né, no final do texto ali aparece os soldados gritando junto com Pedro, independência, certo? Então, uma forma aí mais resumida de nós entendermos um pouquinho o texto, certo? Identificando cada personagem e o papel que cada um desempenhou dentro do texto, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre ordem alfabética. Vamos ler com a professora as palavras ali na tela. Rei, princesa, independência, povo, José, liberdade, contentes e brasileiro. O que será essa ordem alfabética? Quem aí lembra o que é ordem alfabética? Alguém aí falou, será? E isso é a ordem das letras do alfabeto, isso mesmo.
Olhem lá que a professora trouxe lá uma cartelinha do alfabeto para vocês lembrarem. Onde nós usamos essa ordem alfabética? Alguém aí lembra? Isso, usamos para organizar, né? Nomes, listas. E aonde mais essa ordem alfabética aparece? Isso, ao procurar palavras no dicionário, isso mesmo. O dicionário, né, é o livro, vamos dizer assim, onde aparece exatamente a ordem alfabética, facilitando a nossa vida, não é? Quando nós precisamos procurar o significado ou a escrita de alguma palavra que nós vamos recorrer ao alfabeto, ao dicionário, desculpa, crianças, a gente tem aí a ordem alfabética para nos ajudar, não é? Então, vamos com a professora colocando as palavras ali na ordem alfabética, na ordem do alfabeto, né? Na sequência em que as letras do alfabeto aparecem, certo? Vamos lá! Qual será destas palavras a primeira palavrinha? A primeira letra do alfabeto lá é a letra A. Nós temos alguma palavrinha ali que inicia com a letra A? Não temos, certo? Qual é a próxima letra na sequência, então? Isso, a letra B, de brasileiro. Isso mesmo, olhem lá. Brasileiro. Depois da letra B, nós temos a letra C. Isso, de contentes, olhem lá. Então, ficou brasileiro contentes. E agora, letra D. Nós temos alguma palavrinha com a letra D? Não temos. Então, quando nós não temos palavras com a letra seguinte, nós pulamos a letra, vamos para a próxima e assim sequentemente, certo? Olhem lá então, independência. Então a última letra que apareceu foi a letra C e nós pulamos lá para a vogal I. Então brasileiro, contentes, independência. José, olha lá, IJ. Liberdade, começando com a letra L. Princesa, rei, certo? Então, nós conseguimos ver ali um pouquinho, né, da ordem, da sequência do alfabeto, ok? Agora, vamos ler com a prof os trechinhos ali do texto. O povo brasileiro gostava muito dele. Por isso, quando sua família teve que regressar para Portugal, os brasileiros fizeram um abaixo-assinado e foram às ruas pedir que Pedrinho permanecesse aqui. Então, observem lá que a professora destacou algumas palavras no trechinho do texto. José, a corte portuguesa exige que Pedro volte imediatamente para Portugal. Alteza, escreva uma mensagem a vosso marido. Peça que proclame a independência do Brasil imediatamente. A partir daquele dia, raiava a liberdade no horizonte do Brasil. Nosso país tinha ficado livre de Portugal. Então, a professora trouxe aí trechinhos da história e algumas palavrinhas destacadas, né, sublinhadas ali no texto. Por que será? Então, nós estamos falando de ordem alfabética e, além disso, né, o dicionário, além de trazer para nós a ordem alfabética, a principal função dele é trazer o significado das palavras, isso mesmo. Então, a professora trouxe aqui para vocês observarem, vocês já conhecem que a prof já usou em outras aulas, certo? O nosso dicionário, né? Esse aqui é o mini dicionário, ele é pequenininho, da língua portuguesa, certo? Nós vamos ver então com a professora o significado de algumas dessas palavras, certo? Lembrando lá que para facilitar, né, a nossa localização dentro do dicionário, nós podemos usar a ordem alfabética, isso mesmo. Alguns dicionários, como a prof já explicou anteriormente, trazem as letras do alfabeto aqui no cantinho, né, da folha, no finalzinho da folha, ele vai trazendo as letrinhas do alfabeto. Por exemplo, eu quero uma palavrinha com a letra F. Então, eu pego a letra F e abro o meu dicionário na letra F. E eu vou procurar esta palavra, certo?
Há outros dicionários mais antigos ou mais simples, eles não trazem essas letras aqui para facilitar. Então, nós temos que ir abrindo o dicionário e ver em qual letra do alfabeto está e se a palavra que nós estamos procurando é daquela letra ou não, certo? Os dicionários também, crianças, a prof disse que esse é um mini dicionário, certo? Por quê? Porque tem dicionários maiores, certo? Tem dicionários ilustrados, ou seja, além de trazer o significado da palavra, ele traz a imagem, traz alguma figura referente a ela, certo? Então vamos agora, a prof vai procurar algumas palavrinhas aqui no dicionário com vocês. Olhem lá, por exemplo, regressar. Vamos procurar a palavrinha regressar? Então a professora tem que procurar lá na letra R, certo? Então, olhem lá, regressar. Mas eu acho que o nosso texto vai falar muito sobre o quê? Qual é o tema do nosso texto? Isso, independência. Então, olhem lá, a professora já trouxe marcado a palavrinha independência, certo? Para facilitar, né? Para a prof não ficar procurando aqui na frente de vocês. Então, independência aqui no nosso dicionário. Independência, liberdade, autonomia. Então, isso significava a independência do Brasil. O Brasil tinha essa liberdade, tinha essa autonomia, certo? Agora, nós vamos ver aqui com a prof a palavrinha abaixo-assinado. O que será que significava o povo brasileiro ter feito esse abaixo-assinado para que o príncipe ficasse ao Brasil? O que será que eles fizeram? Alguém aí sabe? Então vamos lá. Letra A, lá do abaixo-assinado. Abaixo-assinado, requerimento, petição subscrita por várias pessoas. Ou seja, as pessoas fizeram um documento, né? Colheram várias assinaturas. Hoje está um pouquinho mais moderno, né? O pessoal está fazendo abaixo-assinado pela internet. Então você acessa lá, assina esse abaixo-assinado, coloca geralmente, se pede o número de algum documento, certo? Ou RG, ou CPF, para validar esse documento, certo? Agora, a prof quer convidar vocês para voltar para a tela, porque nós temos o significado das outras palavrinhas aqui. Olhem lá então, lembra que a prof falou que ia procurar retroceder? Regressar, desculpa, olhem lá. Voltar, retornar, retroceder. Então, o rei de Portugal queria que o príncipe regressasse, né? Que ele voltasse a Portugal. Abaixo-assinado, a prof já procurou e leu com vocês. Requerimento, petição subscrito por várias pessoas. Subscrição. Corte, não é corte, crianças, é corte. Casa do rei, né? Proclame, anunciar ao público em voz alta. Raiava, brilhar, emitir raios luminosos. Horizonte, círculo limitante da nossa observação, linha que termina o céu. Então, o horizonte é o final, lá quando a gente olha longe, o final do céu, certo? O que limita a nossa visão. Agora, vocês vão registrar no caderno de vocês o significado dessas palavras que nós procuramos no dicionário, ok? Caprichem, 7 minutinhos para vocês fazerem isso.
Conseguiram registrar, crianças? A prof tem certeza que sim, todos capricharam, não é? A nossa tarefinha de hoje é a releitura, ou seja, vocês vão ler novamente o texto que a professora enviou falando sobre a independência do Brasil. E uma mensagem aí para vocês sobre leitura. O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Essa frase aí é do Mário Quintana, que é um poeta nosso, um poeta brasileiro, certo? Será que cumprimos os objetivos da aula de hoje? Vamos ver? Reconhecer a finalidade do texto narrativo, cumprido. Localizar informações no texto lido, localizamos, falamos sobre os personagens ou sobre o que aconteceu na história. Localizar palavras no dicionário utilizando-o como recurso de escrita. Então, procuramos as palavras, não é? Aprendemos o significado delas para melhorar cada vez mais os nossos textos. A prof adorou estar aqui. Um beijinho a todos vocês e até a próxima aula. Vem aí, Geografia. Bom dia, alunos e alunas! Chega mais para mais uma aula de Geografia. Já pode separar aí seu caderno, seu estojo e vem comigo descobrir qual será o tema da nossa aula de hoje. Como tema, nós teremos relação entre os elementos da natureza. E o nosso objetivo será identificar quais são os elementos da natureza e suas interligações e características. Agora me conta, elementos da natureza, você sabe quais são? Sabe me dizer algum exemplo de elemento da natureza? Vamos pensar lá, as árvores, será que elas são elementos da natureza? Vamos pensar aqui, o solo, será que ele é elemento da natureza? Ah, eu já vou responder a todas essas dúvidas, já vamos descobrir se é isso mesmo. Primeiramente, eu vou convidar vocês para montar comigo um jogo de quebra-cabeça. Quem aí de casa gosta desse jogo? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês, está bem? Então, vamos para o jogo. Então, olha só, crianças, aqui estão as peças do nosso quebra-cabeça e nós vamos compor uma imagem aqui e nessa imagem irá aparecer aí alguns dos elementos da natureza para nós identificarmos. Então, eu vou precisar aí da ajuda de você de casa para construir esse quebra-cabeça, para montar ele. Eu tenho assim quando as peças são irregulares, eu tenho assim uma dica, uma mania. Eu gosto de começar pela peça maior. Então, deixa eu ver aqui, olha, eu tô achando que essa peça aqui é uma das maiores, então eu vou começar por ela. Vou centralizar ela aqui para ficar melhor, para a gente ver. E vamos tentar identificar, olha, observem que a imagem é clara, né? Tem um pouco de azul e para baixo é mais escura. Onde será que peça será que eu tenho que vai dar certo? Aqui tem verde, verde, verde. As mais escuras são essas aqui. Ah, olha, ficou bem fácil, né? Nossa, a professora colocou quase na mira ali. Olha, encaixou. Já temos aqui um início da nossa imagem. Já está aparecendo aqui ser uma montanha, estão vendo? Aqui parece ser nuvens, o céu. Bom, vamos então continuar montando essa imagem. Olha, essa aqui me chamou a atenção também, tem o que parece ser um animal. Estão vendo? Já vamos descobrir qual animal é ali. Então, vamos tentar aqui, olha, já que aqui tem céu, vamos tentar ver se encaixa aqui em cima. Olha, está faltando mais uma peça aqui, triangular pelo visto. Vamos tentar essa com azul? Olha só, encaixou e aqui encaixou. Então, olha, já apareceram ali algumas montanhas e o céu com algumas nuvens. Então, vamos montar o restante das peças. Me ajuda aí de casa, onde você acha que encaixa essa peça aqui? Será que aqui dá certo? Não, né? Olha, não vai dar certo. E aqui, será que esse triângulo encaixa aqui? As cores estão parecidas. Olha, pessoal, eu acho que encaixou, né? Vamos terminar aí o quebra-cabeça para a gente ter certeza. Conseguem identificar aqui que tem algo marrom, parece ser um animal? E aqui também. Então, ali já vai ser outra cor, vai ser branco. Então, acho que eu vou tentar essa peça aqui, deixa eu tirar ela do ladinho e tentar encaixar. Olha, ela mesma.
Agora a gente já consegue observar que é um cavalo e o cavalo, o que ele está fazendo ali? Está pastando, né? Está se alimentando esse gramadinho, esse campo aqui, né? Então já conseguimos identificar mais alguns elementos da natureza nesta imagem. Vamos continuar montando, deixa eu ver aqui, não vai dar certo. Talvez esta aqui, olha só, conseguimos. E por último, para encerrar aqui a montagem do nosso quebra-cabeça, essa imagem. Então formamos aqui algumas montanhas, o céu está claro, né, azulzinho. Tentem identificar aí de casa que tem um cavalo se alimentando aqui, mais alguns aqui, então alguns animais. Aqui no chão temos uma vegetação bem rasteira, né, um campinho. E aqui não sei se vocês estão conseguindo ver, mas não é uma montanha, não é continuação da montanha, aqui é reflexo da montanha. Ele está refletindo em um lago, está refletindo na água. Então vamos identificar juntos agora os elementos da natureza que estão aparecendo no nosso quebra-cabeça. Então nós temos lá, a primeira parte que nós montamos aqui foram as montanhas, né? E as montanhas nós sabemos que fazem parte do relevo, né? Que são aí as diferentes formações que nós temos no nosso solo. Então aqui tem essa parte da montanha que faz parte do relevo. Os cavalos vão estar ali numa região que parece ser mais retinha, a gente pode dizer que ela é mais plana, né? As montanhas estão ao fundo, é o que a gente consegue observar nessa imagem. Já a água, né? Na geografia, a responsável lá pelo estudo das águas é a hidrografia. Então vamos colocar aqui em cima desse reflexo que está aparecendo no lago aqui, que os cavalos estão próximos, vamos colocar a hidrografia, outro elemento que a gente consegue identificar nesta imagem. E também vamos identificar aqui nessa vegetação que aparece, né, a vegetação como também sendo um elemento da natureza. E outro elemento que nós podemos identificar nessa imagem é o clima. Eu vou colocar ele aqui no céu, próximo às montanhas, porque a gente consegue observar que as montanhas ali estão mais claras, então elas estão cobertas com gelo, um clima mais frio, não é mesmo? Ao mesmo tempo que esse céu está azul, está limpo. Então a gente consegue identificar esses 4 elementos da natureza nessa imagem: a vegetação, hidrografia, relevo e clima. E vocês vão observar durante a aula de hoje que todos esses elementos estão interligados. É como se eles trabalhassem todos juntos para conseguir fazer a natureza funcionar perfeitamente. Então, agora que nós já sabemos quais são os elementos da natureza que iremos estudar hoje, eu convido vocês a voltar aqui para a telinha comigo para dar continuidade na nossa aula. Então, pessoal, vamos continuando aqui. Agora que nós já sabemos, né, quais são os elementos da natureza que nós iremos observar hoje. A natureza e todos os seus elementos funcionam como uma máquina, onde cada um tem a sua importância. Esse conjunto de elementos chamamos de biosfera. Então nós iremos observar na aula de hoje que esses elementos estão todos interligados. Eles influenciam uns nos outros, igualzinho uma máquina, igualzinho um carro. O carro, para funcionar, ele precisa lá do motor, né? O motor precisa do combustível, precisa também do motorista. Então, não é um carro apenas que vai sair andando sozinho. Na natureza é a mesma coisa. Vários sistemas precisam estar funcionando bem para que essa máquina incrível que é a natureza também possa aí garantir a sobrevivência dos animais, das pessoas, da vegetação e tudo mais. Continuando então, agora vamos ver o que é biosfera. A biosfera é constituída por uma série de elementos naturais que favorecem o desenvolvimento da vida. Então, a biosfera que abriga todos esses elementos que irão aí estar interligados. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês observarem. Olhem só, nós temos ali um pinguim e um urso polar e mais ao lado ali temos um dromedário. Olhem só as diferenças entre essas duas imagens.
Atentem-se ao relevo, se vocês conseguirem observar nas imagens, a vegetação, se for possível observar, a diferença entre os animais, né? A cobertura da pele deles ali, o tipo do pelo, as penas no caso do pinguim, não é mesmo? Observem essas imagens e os elementos da natureza que fazem parte delas. Agora respondam aqui para a professora. Será que se nós trocássemos esses animais de lugar ali, eles iriam sobreviver? Será que eles iriam conseguir se adaptar facilmente? Imagina o dromedário que é acostumado com um clima bem mais seco, mais quente. Será que ele ia sobreviver facilmente no gelo, na neve, no frio? Mesma coisa o urso e o pinguim. Será que eles conseguiriam sobreviver num deserto? Então, vamos continuar nossa análise com essa próxima imagem aqui. Olha lá, nós temos um macaco e o tatu-bola. Esse macaco ali, ele está, a gente pode dizer que ele está ali numa floresta, não é mesmo? Estão vendo ali no fundo a imagem verde das árvores? Está lá em cima de uma árvore. E o tatu-bola, ele é um animal característico do cerrado. O cerrado, que é um lugar assim, com um clima mais seco, não é mesmo? Será que se nós trocássemos esses animais de lugar, eles iriam sobreviver? Eles iriam conseguir se adaptar facilmente? Pensa comigo, lá no cerrado as árvores são mais rasteiras, tem os galhos mais finos. Será que o macaco iria conseguir se esconder dos seus predadores? Será que ele ia conseguir ficar pulando de árvore em árvore, já que no cerrado as árvores são espaçadas? Dificilmente, não é mesmo? O tatu-bola também enfrentaria algumas dificuldades se ele mudasse o local que ele fosse sobreviver, que ele fosse viver, né? Então, vocês vão observar que cada elemento da natureza, ele tem as suas características e os animais se adaptam a essas características. Os animais também, a fauna também está de acordo com esses elementos. Para um bom desenvolvimento natural dos ecossistemas, é necessário que haja uma relação entre solo, sol, ar, água, temperatura, entre outros, estando esses elementos interligados. Eles estão conectados, como a professora já comentou com vocês. Um vai ajudar, vai influenciar no desenvolvimento do outro. Agora nós vamos então falar um pouquinho mais sobre cada um desses elementos da natureza e a maneira como eles se comportam e que vai influenciando e interferindo nessa organização desses sistemas. A cobertura vegetal de uma região está diretamente ligada às características do clima. Áreas mais abertas tendem a absorver mais calor, enquanto áreas com maior cobertura vegetal influenciam na umidade do ar. Então é só pensar assim. Vamos lá imaginar uma floresta. Esta floresta por exemplo, a floresta tropical, que é mais robusta, cheia de árvores, né? Ela vai ter ali uma umidade maior, porque as folhas da árvore vão absorver toda essa luz do sol. Enquanto um lugar que não tem tanta vegetação, essa luz do sol vai direto ali para o solo e esse calor não é absorvido pela vegetação, né? Não tanto quanto em uma floresta tropical, por exemplo, e esse lugar acaba tendo ali um índice maior de calor. E também a vegetação irá influenciar contra a erosão, ela vai proteger o solo da erosão. Não vai deixar que aconteça a degradação desse solo pela chuva, pelo vento, por exemplo, e também pelo sol, vai proteger o solo. Então, outro exemplo também que nós temos da vegetação, da interferência da vegetação no clima, é pela evapotranspiração. Ou seja, aqui a professora trouxe como exemplo a floresta amazônica, né? É como se a floresta transpirasse, né? Soltasse essa umidade no ar. Essa umidade sobe e ela forma massas de ar. Essas massas de ar vão formar lá o que nós conhecemos também como os rios voadores. E esses rios voadores irão interferir no clima das regiões.
podem interferir tanto no clima ali dessa região próxima à floresta, quanto distante, quilômetros de distância, interferir nesse clima. Agora vamos ver como o clima interfere nos demais elementos da natureza. Existe uma série de fatores que influenciam o clima. Esse, por sua vez, condiciona a formação da vegetação e da fauna, e também das enchentes e vazantes dos rios. Ou seja, o clima interfere na formação da vegetação. Nós já vimos aqui em algumas aulas que temos lá, por exemplo, o Pinheiro do Paraná. O Pinheiro do Paraná é acostumado com um clima mais frio. E também vamos ter árvores que irão se desenvolver em climas mais quentes, vegetações que vão preferir climas mais quentes. Então, o clima está interferindo diretamente na formação dessa vegetação. E também ele irá interferir ali por conta das estações do ano, dos períodos de chuva, né? Ele irá interferir na formação dos rios. Os rios terão lá suas épocas de enchente, né? E terão as épocas em que o escoamento de água é menor. E a professora trouxe aqui para vocês observarem essa imagem do tucano. Então, esta ave, né, é um exemplo dessa interferência do clima na fauna também, pois o tucano, como nós sabemos, ele é um animal que prefere florestas tropicais, pois é locais onde ele vai conseguir se abrigar melhor e também se alimentar melhor. Perfeito, vamos para outro elemento da natureza. Agora nós vamos falar sobre a hidrografia. Em determinados casos, a hidrografia influencia no clima, maritimidade e massas de ar. E também pode moldar o relevo através do processo erosivo. Então, como a professora já comentou, né, existem lá os rios voadores. Os rios voadores são considerados aí parte da hidrografia. Eles vão fazer parte ali das massas de ar e vão interferir no clima das regiões. Vocês estão conseguindo perceber como tudo está interligado? E também, né, eles podem moldar ali o relevo, pois por onde a hidrografia, por onde os rios, por onde as águas vão passando, elas podem ir causando um processo erosivo e automaticamente vão moldando o relevo. Um exemplo bem conhecido disso é a Vila Velha, que vocês já estão, né, que vocês sempre ouvem falar aqui nas nossas aulas, então devem conhecer muito bem. A Vila Velha, a gente sabe que aconteceu por um processo natural, né? A natureza foi ali causando esse desgaste das rochas. Entre esses elementos que causaram esse desgaste está a água também. Outro elemento da natureza que nós vamos ver agora é o relevo. O relevo influencia na hidrografia à medida que dita o sentido dos cursos dos rios e forma as bacias e regiões hidrográficas. Ou seja, nós já vimos em algumas aulas aqui que o relevo que vai ditando por onde os rios, por onde as águas vão passando, não é mesmo? Normalmente lá a nascente do rio é numa região mais alta e esta água vai seguindo ali, o curso desse rio vai seguindo conforme o relevo está disposto. Interfere também no clima, impedindo ou não a movimentação das massas de ar. Então, nós já falamos aqui sobre as massas de ar e um exemplo muito bom disso para vocês saberem é a Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes é esta formação aí, esse agrupamento de montanhas. E a cordilheira, ela barra a passagem das massas de ar. Então, por onde ela barra, como ela barra, o que fica para trás da Cordilheira dos Andes, por exemplo, o deserto do Atacama, vai ter uma baixa umidade, porque ela não consegue passar. Em contrapartida, essa massa de ar não consegue passar, mas então ela volta para o interior aqui do nosso continente, sendo uma das responsáveis lá pela umidade, por exemplo, no oeste do estado do Paraná. Então vocês conseguem perceber que tudo está interligado, um elemento da natureza vai influenciando e vai interferindo no outro. Então agora, como tudo está interligado, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho aqui com a professora. Pois se acontece a devastação e a poluição desses elementos da natureza, por exemplo, se acontece lá o desmatamento das árvores,
será que isso vai interferir nos demais elementos da natureza? Com certeza, né, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos das consequências tanto da devastação quanto da poluição, tá? Então, primeiro vamos ver algumas consequências da devastação florestal. Deslocamento dos povos indígenas. É muito importante nós sempre lembrarmos desses povos que moram lá, né, nessas regiões, os povos preferem se reunir lá nas florestas e eles têm toda uma tradição ligada com a natureza. Quando a gente faz esse desmatamento, o que acontece? Eles precisam se deslocar e ninguém quer deixar a sua casa, ninguém quer deixar o seu território, não é mesmo? Então isso é um dos pontos negativos aí da devastação florestal. Também acontece a alteração do clima, uma vez que a vegetação lá é responsável também pela manutenção desse clima, através da evapotranspiração, que nós vimos como exemplo. Também a erosão do solo, pois a vegetação ela está protegendo ali o solo, tanto dos raios solares quanto da chuva, está dando firmeza para esse solo. Uma vez que essa vegetação é retirada, o solo fica exposto e a erosão consegue atingir ele. E também a perda da biodiversidade, ou seja, os animais acabam tendo que sair daquele local, alguns deles morrem, né? Essa devastação florestal pode acontecer tanto por meio de queimadas ou pelo próprio desmatamento. Tudo isso irá interferir na organização aí desses ecossistemas. E agora vamos ver então algumas consequências da poluição das águas. Doenças, não é mesmo? A água lá que é tão essencial para a nossa sobrevivência, se a gente acaba tomando uma água contaminada ou banhando-se em uma água contaminada, vai acabar ficando doente. Água imprópria para o consumo, né? Se a água está poluída, as pessoas não podem utilizar essa água, tanto para beber, e nós também não podemos esquecer aí das pessoas que precisam dessa água para pesca, para alimentação, e essa água acaba estando imprópria para o consumo. Poluição do solo. Pois é esse lixo que se acumula na água, ele vai se decompondo e formando um poluente ali que a gente conhece também como chorume. Esse chorume, ele penetra no solo e causa também a poluição do solo. E também, muito triste, a morte dos animais. Muitos animais lá morrem quando tem vazamento de petróleo ou também quando é jogado esgoto, lixo nos rios. Tudo isso faz com que a água vá perdendo o oxigênio, as plantas que tem no fundo do mar, dos rios, também não vão conseguindo realizar o processo de fotossíntese e todo esse sistema acaba morrendo. Eu trouxe aqui para vocês refletirem, tá? Essa imagem sobre a interligação da natureza. Então, nós temos ali um animal, a paca, né? E ela se alimenta de frutas. Quando a paca se alimenta, essas sementinhas da fruta, elas não se decompõem na barriga dela e acabam saindo nas fezes da paca. Então, vejo na imagem ali que a paca está se alimentando de uma fruta e nas fezes dela tem a semente. E de que maneira será que a onça vai contribuir para que esse sistema funcione? Olha só que interessante, a onça ajuda as sementes a chegarem mais longe. Por quê? Porque a onça assusta a paca vai fugir da onça e então a paca agora ela vai acabar defecando, deixando, né, essas sementes da qual ela se alimentou anteriormente em outros locais e dando então vida aí a novas árvores e tudo acaba sendo um ciclo, tudo está interligado. Então agora eu vou convidar vocês para a gente retomar tudo isso que a gente aprendeu. Vamos lá? Então vamos retomar aqui quais elementos da natureza que nós vimos hoje. Nós vimos aqui a vegetação, não é mesmo? A interferência da vegetação no clima, na proteção do solo. Vimos também o relevo.
O relevo, que pode interferir lá no curso dos rios, na hidrografia, também pode interferir nas massas de ar, ou seja, vai interferir no clima. Vimos o clima também, olha só como eles estão todos interligados, né? Deixa a professora colocar aqui a plaquinha do clima. O clima que vai interferir na formação da vegetação, na hidrografia e também, por fim, vimos a hidrografia. Olha lá, a hidrografia que vai interferir na formação da vegetação, também no relevo. Então percebam aqui que todos esses elementos estão interligados. Eles dependem um do outro e o que acontece com um, a degradação de um, também vai interferir no outro. Agora eu convido vocês a pegarem o caderninho de vocês para a gente realizar o registro da aula de hoje. Muito bem, pessoal, então vamos registrar agora tudo que nós aprendemos na aula de hoje. Primeiramente, vamos começar lá pelo objetivo. Então, o objetivo de hoje era identificar quais são os elementos da natureza e suas interligações e características. E nós identificamos aí hoje 4 elementos da natureza, não é mesmo? Então, vocês terão 3 minutinhos para realizar o registro no caderno de vocês. Agora vocês irão registrar o que nós aprendemos hoje. Os elementos da natureza estão interligados, ou seja, um irá interferir no desenvolvimento do outro, e também a degradação de um desses elementos interfere nos demais.
ou seja, a poluição, a destruição das árvores, o desmatamento, tudo isso irá interferir no funcionamento desses elementos da natureza. Vocês terão então 4 minutinhos para registrar no caderno de vocês. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula e eu quero agradecer muito a participação de vocês até aqui. Vejo vocês em uma próxima aula de Geografia. Até mais! Vem aí, Educação Física. Senhoras e senhores, respeitável público, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele, da Escola José Hoffmann, e eu, junto com a professora Josiele, da Escola Cláudio Mascarenhas, e a professora Mayra, da Escola Aldo Bonde, fizemos uma aula bem especial para vocês hoje.
Vocês aí de casa sabem qual é o tema da aula de hoje? Isso mesmo, o circo. Você já foi em um circo? Você já viu o circo na TV ou em algum desenho? O circo é um espetáculo, um grande espetáculo que envolve vários artistas, como o malabarista, o equilibrista, os acrobatas, os dançarinos, o mágico e também o palhaço, entre outros artistas. E na aula de hoje, nós vamos confeccionar um material utilizado pelos malabaristas. Mas o que é malabaristas, professora? Malabarista é um artista que tem grandes habilidades com o corpo e com os materiais que ele usa. Ok? Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de durex, tesoura sem ponta, barbante. Se você não tiver barbante, você pode usar cadarço, também serve, tá? Um outro fio que você tem. Você vai usar jornal ou papel em branco mesmo ou folha de revista, tá? E para o rabinho dela que a gente vai fazer, a gente vai usar, pode usar papel crepom ou sacola ou até mesmo jornal. O que nós vamos fazer hoje, professora? Nós vamos confeccionar o swing poi, ou também conhecido como banlangandã. Você já conhece? Então é isso. Como que nós vamos fazer, professora? Então o primeiro passo, você vai pegar o papel crepom. No meu caso eu vou fazer com papel crepom, tá? Mas se você não tiver, você pode fazer com a sacola, tá? Você vai pegar a sacola, cortar essas pontinhas aqui e cortar os fundos e cortar a lateral. Ela vai ficar desta forma, tá? Você pode recortar mais ou menos umas 5 tirinhas, 5, 6, 7, tanto faz, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer com o papel crepom. Eu vou cortar mais ou menos assim, 2 dedinhos, tá? Vou recortar aqui. Você faz lá com a sua sacola daí, tá bom? Eu vou fazer com o papel crepom. A grossura também, você que vai decidir. Você pode fazer mais fininho, mais grosso, que o efeito vai dar um efeito diferente também, mas vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Ele vai ficar um pouquinho grande e eu vou dobrar ele no meio, tá? Para ele não ficar muito comprido. Aí, ele vai ficar desta maneira. Aí eu vou pegar a pontinha aqui, vou pegar o durex, pegar um pedacinho de durex e separar ele aqui. Assim. Vou deixar ele do ladinho e vou pegar o jornal. Você vai precisar de 2 folhas, tá? Se você for usar a folha de papel, você vai precisar de 3 a 4 folhas, tá? Mas no jornal apenas 2. Então, você vai marcar aqui 2 dedos, dobrar o jornal, marcar 2 dedos e vai dobrar ele desta forma, até o finalzinho da folha. Vai apertando bem, para ele ficar bem firminho. Aí, terminando, você vai virar ele assim e vai marcar 4 dedos e vai dobrar ele no outro sentido, até o final. Aí, ele vai ficar assim, tá? Você aperta ele bem. Aí você vai fazer o seguinte, você vai abrir aqui a última parte, vai colocar a fita aqui dentro, vai pegar o durex, eu já separei aqui,
vai pegar o durex, vai colar bem. Na verdade, a professora esqueceu de uma coisa. Aqui, antes disso, a gente vai pegar o barbante, tá? Vai pegar o barbante, não corta ele ainda. Você vai amarrar a pontinha. Bem amarrada, bem forte, para ela não ter perigo de escapar quando você estiver brincando, tá? Dá um nó bem forte. Isso. A pontinha aqui você pode cortar, se sobrar. Aí, agora sim, você vai pegar lá e vai colar. Cole de uma forma que o papel fique de um lado e o fio do outro. Se ele ficar do mesmo lado, não vai dar certo, tá? Tem que ficar do lado contrário. Então, você vai colar, bem colado. O fio tem que ficar bem no meio e bem preso para não ter perigo de escapar, tá? Tem outras formas de amarrar, mas assim é um pouquinho mais fácil. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Aí você vai dobrar ele de novo, vai pegar o durex, vamos achar a ponta, que a ponta sempre some quando a gente precisa. Achei, aqui. Vamos lá. Eu tenho fita colorida, mas se você não tiver, pode usar a que você tiver em casa mesmo, tá? Aí, achei, aqui. Você vai enrolar várias vezes, tá? Até ele ficar bem firminho. E é legal que você usa fita colorida também, para ele dar uma cor no brinquedo. Você aperta bem, enrola toda essa parte do jornal. Prontinho. Cortou aqui. Deixa o fio bem no meio, ajeita lá. Fazendo isso, nós vamos marcar o tamanho de um braço, mais ou menos, e vai cortar o fiozinho aqui. Agora nós vamos fazer um pedacinho aqui para a criança pegar, para você pegar. Então você vai medir a sua mão, tá? E vai dar um nozinho aqui na pontinha. E pronto! Está pronto o nosso swing poi. E o que nós podemos trabalhar brincando de swing poi? Com o swing poi, você está trabalhando coordenação motora dos membros superiores. O que são membros superiores, professora? Os braços. Nós trabalhamos muito a coordenação motora, a flexibilidade, porque a gente pode fazer vários movimentos legais com o swing poi. Está trabalhando também a atenção, a criatividade, porque você cria movimentos, você também está trabalhando. E também é uma brincadeira muito divertida. Agora, vamos testar o swing poi? Agora, eu estou aqui com a professora Mayra e com a professora Josiele e elas vão demonstrar alguns movimentos que a gente pode fazer com o swing poi. Lembrando que a professora fez apenas um, mas você deve confeccionar aí em casa 2, ok? Então, vamos lá. O primeiro movimento que elas vão fazer é com a mão direita, tá? Vai girar o swing poi para trás, girando o swing poi para trás. Isso! E em casa você tem que prestar atenção para não bater em alguém, né? Aí, agora você vai girar para frente. Isso! Agora, você vai fazer um movimento por cima da cabeça. Muito cuidado para não encostar na amiga. Isso! Muito bem, professoras.
Agora, por baixo, vai fazer um círculo embaixo. Isso. Agora vai fazer o movimento do 8, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Cuidado para não bater na perna. Agora, nós vamos fazer tudo com a outra mão. Lembrando que a direita das professoras é essa que elas estão segurando, mas de você aí de casa é a outra, né? Agora com a mão esquerda. Para trás, girando para trás, girando para trás. Isso, girando para frente. Por cima da cabeça. Com a esquerda é um pouquinho mais difícil, tá? Mas você tenta aí. E por baixo, fazendo um círculo. Muito bem. Agora você vai pegar o outro swing poi e vai ficar nas duas mãos. Um pouquinho mais difícil. Você vai para trás. Isso. Vai devagarinho até conseguir. Agora para frente. Isso. Muito bem. E agora vou lançar um desafio para você. Fazer movimentos livres. Você pode fazer movimentos com o corpo junto, balançando o swing poi. Pode fazer, professoras. Pode dar volta no lugar. Muito bem. São as malabaristas da Escola Aldo Bonde e da Escola Cláudio Mascarenhas. Muito bem, professoras. Aí, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau, tchau.